Olá, tudo bem? Sou o pastor Flávio da Primeira Igreja Batista em Pirassununga. Convido você nesse momento a uma breve reflexão na Palavra de Deus. Eu escolhi para hoje o texto que se encontra em Gálatas, capítulo 5, versículo de número 25. Veja bem o que diz a Palavra de Deus. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Viver sob nova direção. É esse o tema que proponho para a nossa reflexão nesse dia. Nós vivemos no Brasil e no Brasil existe uma cultura muito forte, muito presente no cotidiano da nossa vida, que é a cultura da carteirada. É o famoso, você sabe com quem está falando? Quem de nós já não usou essa expressão no calor de uma discussão? Quem de nós, ainda que não tenha usado essa expressão no calor das emoções de uma discussão, não pensou em dizer, apenas refreou a sua língua naquele exato momento? Isso faz parte da velha natureza que ainda milita dentro do coração do cristão. É a carne contra o espírito, é a vontade de prevalecer, de competir, de mostrar sempre um desempenho superior ao outro. E é a partir dessa forma de viver, desse padrão de vida, que a nossa sociedade hoje é uma comunidade altamente litigiosa. E isso, às vezes, penetra na vida da própria comunidade da fé, que deveria viver valores distintos deste mundo. Paulo, na carta aos Gálatas, fala que quando não se vive a liberdade de Cristo, o que acontece, o resultado disso é os crentes dentro da própria comunidade estarem mordendo uns aos outros, ou seja, há uma crise na comunhão dos santos. E qual a maneira de se resolver isso? Meus irmãos, permanecermos firmes na liberdade para o qual fomos libertos por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Uma vez que nós fomos libertos mediante a fé que depositamos em Jesus e este crucificado, recebemos a dádiva de Deus, que é a presença do seu Santo Espírito em nosso coração, que nos propicia uma vida de intimidade com o Pai. E quem tem intimidade com o Pai é algo natural, o reflexo natural dessa relação de intimidade com o Pai são relações interpessoais altamente saudáveis e produtivas, seja na esfera da família, seja na esfera da igreja ou mesmo da sociedade, lá no seu local de trabalho. Por mais que você tenha um sujeito impertinente que vive a tentar atrapalhar a sua vida ali naquele local de trabalho, o Espírito que há em você é um espírito de paz, é um espírito de amor, é um espírito de perdão. O resultado da presença dele na sua vida é realmente lidar com essas circunstâncias com muito equilíbrio. O ser humano, ele vive altamente inflado. Essa é a condição do ser humano sem Jesus Cristo. Ele é tomado pela vanglória, ou seja, é uma glória vazia, é uma glória sem qualquer sentido. Dependendo da sua performance, dependendo do seu desempenho pessoal, ele pode se achar superior às demais pessoas. Se ele, por conta de inúmeras circunstâncias, não teve o êxito que ele tanto almejava para a sua vida, ele se sente inferior aos outros. Mas seja aquele que tem um sentimento de superioridade, como aquele que tem um sentimento de inferioridade, um complexo de baixa autoestima, ambos têm algo em comum. São seres inflados,
altamente orgulhosos, tomados de vanglória. E nessa vanglória, eles vivem a morder uns aos outros, a depreciar, a desdenhar e a discutir e a dar carteirada, sempre que encontra alguém que, aos seus olhos, é inferior a ele. Mas o que a Bíblia diz? Para nós cristãos, que não vivemos de acordo com o padrão deste mundo, a Bíblia fala que se nós, um dia, pela fé, fomos adotados como filhos de Deus, recebemos o Espírito Santo, podemos tratar Deus como Pai, Paizinho, uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos impulsionados na forma como o Espírito dirige a nossa vida em todas as áreas da nossa história, em todo o aspecto do cotidiano da nossa vida. É preciso perceber que não somos mais nós. A glória, não estamos aqui lutando por nossa glória, não estamos aqui lutando por nosso desempenho pessoal, por ter curtidas na internet, não estamos aqui trabalhando para termos elogios por parte da opinião pública, para construirmos uma imagem sólida de nós mesmos ou de nossa família, ou mesmo da comunidade a qual nós representamos. Nós buscamos a glória de Deus. Nós vivemos por Deus, por Ele, para Ele sejam todas as coisas. Vivemos sob nova direção. E vivendo sob nova direção, não perdemos mais o nosso tempo em atender aos desejos e paixões do nosso coração, porque eles ainda estão lá, militando contra a vida pelo Espírito. Também não perdemos nosso tempo dando ouvidos ao que homens e mulheres dizem a nosso respeito, porque o que realmente importa é o que Deus pensa de nós. Nem mesmo o que nós pensamos a nosso respeito deve ser realmente objeto de preocupação, porque o nosso coração, ou seja, o nosso interior, pode nos pregar uma peça. Se vivemos em espírito, irmãos, andemos em espírito em todas as esferas da nossa vida. Não precisamos mais agir com ar de superioridade, porque somos todos iguais, todos pecadores, salvos pela graça de Jesus Cristo. Se conhecemos Cristo e temos algum amigo, colega, parente que não conhece a Cristo, não temos motivo algum de nos acharmos melhores do que eles. Por quê? Porque nós conhecemos a Cristo graças a uma revelação de Deus. E essa revelação de Deus se deu em nosso coração, não porque Deus viu mérito em nós, mas sim porque Ele agiu com bondade, com amor. E se há um critério de Deus, Ele escolhe sempre os piores pecadores para manifestar o quão grande é o seu amor. Se Deus te escolheu, não é porque você era bom. Se Deus te escolheu, é porque você era uma ruindade só, assim como eu, como todos os crentes. Mas Deus quis mostrar o seu amor, quis mostrar o quanto que a graça, o Evangelho é realmente algo muito louco, porque ninguém escolheria alguém como eu ou você, mas Deus escolheu. E se Ele nos escolheu, e temos a pessoa do Espírito Santo habitando em nosso coração, deixemos que o Espírito dirija nossos passos. Não há razão para nos sentirmos superiores a ninguém, assim como não há razão para baixa autoestima. Não há razão para nos sentirmos inferiores a ninguém. Por quê? Porque nós somos cristãos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Temos vida e paz, não de acordo com o padrão deste mundo, mas pela graça. Que Deus te abençoe.